Olá, seja muito bem-vindo ao Clube Orecari. E hoje, aqui estou eu, Zahrian Malek, para, junto com vocês, fecharmos a série sobre identidade. Bom, mas antes de eu entrar no texto, deixa eu te falar uma coisa. Esse é um conteúdo muito especial hoje, porque ele foi escrito a duas mãos, por mim e pela Janaína Mendes, nossa especialista comportamental voltada muito por sua atenção tanto para as mulheres quanto em desdobramento para a família. Estamos as duas saindo de uma boa virose, então caso você não esteja me ouvindo ou ouvindo a voz meia capenga, tenha dó de mim, me dê um desconto, cá estou pronta para compartilhar esse artigo que foi escrito a duas mãos e apesar da voz da Jana não estar aqui, o coração dela está com certeza. Então eu vou dar um passo atrás agora e vou te perguntar, como é que vai você? Tá tudo bem? Porque hoje o nosso tema é: que história você conta sobre si mesma? Já pensou nisso um pouquinho? Como é que você conta a sua própria história para você? Porque reconhecer quem você é só o começo. O mais difícil e também o mais libertador é ter coragem de viver de acordo com isso. Então, aqui no clube, nós abordamos outros tantos temas de trabalho além da identidade. Mas eu posso te afirmar sem medo, tudo começa na nossa percepção sobre nós mesmos. E nesse sentido, nos aprovar ou reprovar implica diretamente na forma como vamos viver ou sobreviver neste mundo. Se como indivíduos isso é fulminante, como pais e mães isso gera desdobramentos capazes de alcançar gerações, seja para o bem, seja para a dor. E sendo bem honesta, como quem tem cicatrizes causadas pela rejeição e aprendeu a valorizá-las, enquanto eu trabalhava nesse texto entre percepções, entendimentos, estudos e pesquisas, a frase que me marcou foi: todo aquele que está carente de ser reconhecido é porque não tem convicção da sua identidade. E essa verdade, ela foi lançada de uma forma assim veemente. E ela não veio de um badalado especialista comportamental, nem de um renomado pesquisador ou algum coach de sucesso, mas de um teólogo. Paulo Borges Júnior é teólogo, é engenheiro, alguém que por formação escolheu o transcendente e o racional. Essa sua afirmação sobre identidade tem como base a graça diante de um Deus que nos ama incondicionalmente. O interessante disso é que Dan P. McAdams, que é um renomado professor de desenvolvimento humano e política social, considerado um dos principais pesquisadores do mundo no campo da psicologia narrativa, famoso inclusive por estudar histórias de aceitação e redenção do ponto de vista científico, afirma: a identidade assume a forma de uma história completa, com cenários, cenas, personagens, enredo e temas. Ou seja, você não tem uma identidade simplesmente porque existe, mas você a constrói ativamente ao longo do tempo, narrando para si mesmo a sua versão da vida e seus fatos, a partir da sua própria interpretação. Fecha aspas. Ficou claro? Os dois estão falando basicamente a mesma coisa. A busca por reconhecimento é uma necessidade inerente daquele que tem sua identidade fragmentada. Na prática, a forma como interpretamos o mundo, as circunstâncias, os relacionamentos, as aprovações, rejeições, alegrias ou tristezas da vida está profundamente ancorada em quão amada e aceita uma pessoa realmente se sente. A forma como essa história é construída começa dentro de casa, nas nossas relações parentais. Somente por volta ali da nossa adolescência e na vida adulta, é que nós começamos a editar a nossa versão sobre quem somos ou desejamos ser. É o que McAdams chama de identidade narrativa, a história de vida interna e dinâmica que o indivíduo constrói para entender sua vida. Ao longo das últimas semanas, temos falado sobre como nossos sentimentos não são capazes de nos definir porque eles oscilam de acordo com o quanto uma pessoa se sente amada, pertencente, aceita ou importante. Por isso, temos afirmado aqui no Clube Orecari: sua identidade é a base fundamental da sua saúde emocional. Se ela é sólida, você não confundirá o que sente em momentos de vulnerabilidade com quem você de fato é.
Aqui nós já passamos por alguns momentos cruciais sobre reconhecermos quem somos em essência. Mas calma, reconhecer onde nossa identidade está vulnerável e precisa de atenção é só a primeira parte desse processo. A segunda e mais difícil é mudar. A terceira e imprescindível é, diante de erros e acertos, nos manter conscientes de que sabemos quem de fato somos, independente do quanto ainda seremos comparados, questionados e sim, confrontados. Por isso, para fechar essa série, precisamos falar sobre coragem, mudança e processo. A coragem de mudar. Saber não é o mesmo que agir. Você pode ter se reconhecido ao longo de cada artigo dessa série. Pode ter se visto em cada linha sobre rejeição, performance e pertencimento. Pode ter sentido aquela fisgada no peito, aquele é exatamente isso, e ainda assim seguir fazendo tudo do mesmo jeito. E não é porque você é fraco, é porque mudar dói, mesmo quando a mudança é boa. Existe um paradoxo curioso na jornada do autoconhecimento. Quanto mais você se enxerga com clareza, mais sente a responsabilidade de agir de acordo com o que agora vê. Claro que é mais fácil e muito mais confortável continuar sendo o personagem que aprendeu a ser do que enfrentar o trabalho de se tornar quem você realmente é. Contudo, quem precisa se esforçar para sentir-se parte, sabe como é exaustivo tentar agradar aos outros sendo quem você não é. Se esforçar para ser aprovado, para sentir-se amado e pertencente, nos corrói por dentro. Mas saiba, a mudança real não começa com uma decisão grandiosa, mas sim com aquela decisão pequena e honesta, aquela que você tem medo de admitir até para si mesmo. Começa quando você para de culpar um ambiente e pergunta: o que eu tenho feito com o que eu sei? Até quando eu vou suportar a dor de não me aprovar, eu mesmo não me aprovar, de permitir que os outros definam o meu valor? Ainda assim, assusta abrir mão da versão mais conveniente de si mesmo. Aquela que achamos ser a mais conveniente porque acreditamos ser a que mais agrada a todos. Quando nos sentimos assim, precisamos compreender o que rejeitamos em nós a ponto de não termos coragem de sermos nós mesmos. Todos têm defeitos e qualidades. A forma como lidamos com cada uma dessas nossas características define qual delas prevalecerá. Por exemplo, uma pessoa ser melancólica não é necessariamente algo ruim, porque melancolia não é sinônimo de depressão. Como traço comportamental, a melancolia está presente em pessoas mais analíticas, criativas, observadoras e introspectivas. Como estado emocional passageiro que expressa tristeza ou reflexão mais profunda, a melancolia pode ser usada como trampolim para uma maior compreensão sobre seus sentimentos e perspectivas, porque ela não nega a dor que a aflige. Por outro lado, se uma pessoa aceita a melancolia como um transtorno de humor no qual a tristeza prevalece, se torna muito difícil viver com ela. Isso se encaixa perfeitamente nas respostas encontradas nos estudos de McAdams, onde ele alega que a maneira como as pessoas constroem histórias coerentes sobre suas vidas impacta diretamente em sua saúde psicológica, influenciando até o bem-estar das próximas gerações e na aceitação da vida, especialmente em contextos de sofrimento e adversidade. Percebe? Mudar não significa virar outra pessoa. Significa ter a coragem de ser ou resgatar quem você já é em essência, reconhecendo defeitos e qualidades, lidando com cada um deles de forma madura e construtiva. Nesse processo, muita gente espera sentir coragem antes de agir. No entanto, a coragem não vem antes, ela vem durante. Ela nasce no exato momento em que você, mesmo com medo, dá o primeiro passo. Porque, de fato, a coragem nunca foi ausência de medo. Você não vai acordar amanhã sem medo de ser rejeitado, sem um reflexo condicionado de se diminuir, sem a voz que lhe diz que é perigoso demais ser você mesmo. No entanto, você pode aprender a reagir e mudar apesar disso. E a pergunta não é: quando vou estar pronto? A pergunta é: o que farei hoje com o que eu já sei? O processo. Muitos de nós têm como maior inimigo nessa jornada não se aprovar. Quem não se aprova se torna inseguro e dependente da validação alheia. Por isso, atente. Autoaceitação não significa que você não reconhece seus desafios ou defeitos. Muito pelo contrário, significa que ao se reconhecer em sua totalidade, você pode, de forma honesta, encarar suas qualidades e defeitos de forma construtiva,
aprendendo a superar o que não é legal e a validar o que é bom. Nós, adultos, mesmo ajustando aquilo que sabemos que precisa de mudança, naturalmente vamos conviver com os gatilhos de uma vida inteira, habituada à nossa versão anterior. E o mais interessante é que, gradualmente, esses mesmos gatilhos se tornam alertas positivos, que nos ajudam a não voltar atrás, nem permitir que nos coloquem de volta em caixas que nunca nos couberam. E não podemos esquecer que vivemos na era digital, onde performar se tornou epidemia coletiva. Rotina, casa, trabalho, viagens, lifestyle, tudo isso se tornou comparável em tempo real. Ser emocionalmente saudável em um mundo mentalmente adoecido é um desafio real. Ter clara noção do seu valor em meio a uma geração que foi conduzida a acreditar em justificativas emocionais para não confrontar verdades incômodas é algo ousado. Ter opinião própria e posicionamento coerente aos seus valores em ambientes polarizados é difícil. Por mais low profile que sejamos, mesmo que não queiramos nos comparar, ao abrir um Instagram ou LinkedIn, nos deparamos com o sucesso do outro, com a versão do outro. E acredite, dia a dia, a comparação, uma hora ou outra, vai emergir. Quando menos esperamos, sem a menor pretensão, estamos julgando o outro. Pior, à medida que continuamos repetidamente a colocar parte da nossa atenção nesse ambiente ou apenas a consumir a vida dos outros nele, tendemos a nos tornar ainda mais julgadores do que aprovamos ou desaprovamos também em nós. Validar nossa identidade pessoal é algo processual, porque também estamos vivendo uma identidade social, na qual o ambiente tanto nos influencia quanto nos cobra ser parte dele. Nesse cenário, uma das maiores armadilhas do processo de transformação é achar que ele precisa acontecer em silêncio, na força do esforço individual, sem que ninguém saiba que você está mudando. Contudo, o verdadeiro pertencimento, aquele do qual falamos ao longo de toda essa série, também se aplica à sua própria jornada. Você precisa de espaços seguros para errar enquanto muda. Precisa de relações que não lhe cobrem a versão finalizada de si mesmo antes do processo ou a versão idealizada pelo outro durante o processo ou no convívio com você. Porque você precisa de vínculos que aguentem o seu trânsito. Quando reconhecemos o nosso valor pessoal, reconhecemos também quem não enxerga nosso valor ou tende a nos desvalorizar. Não tenha medo de se posicionar. Nem todo mundo faz isso de forma consciente, mas não esqueça. Escolha bem quem caminha com você nessa etapa. Nem todo mundo tem a capacidade de acompanhá-lo ou acompanhá-la durante a sua transformação. E está tudo bem. Encontre, porém, quem tem. E o que fazer agora? Ao longo dessa série, lançamos muitas perguntas que exigiram respostas pessoais profundas e apontaram para a possibilidade de um recomeço. A gente te convidou a recomeçar, lembra? Então, se você chegou até aqui e tem um sincero desejo de ir mais fundo em compreender suas fragilidades emocionais para transformá-las em força, sabe? Motivo de ato contínuo para crescer e se desenvolver emocionalmente, tire um tempo e conte sua história para si mesmo. Ouça suas lembranças, valorize o que precisa ser valorizado na sua trajetória, reavalie as suas rachaduras, quais são as dores que você encontrou ali, elas fazem sentido, elas são coerentes, as desculpas que você se dá ou as justificativas que você considera para trazer a razão para o seu lado, elas são honestas? Fala a verdade. E ao fazer isso, observe o que você rejeita em si mesmo. Há ofensas que ainda te machucam? Suas dores são âncoras que te prendem através de justificativas onde a culpa do outro predomina? Ao reconhecer suas dores, você dá a elas narrativas que transformam experiências negativas em resultados positivos, ensinamentos ou crescimento? Essas respostas serão o seu norte. Como aprendemos com a pesquisa e os estudos desenvolvidos por Dan McAdams, a forma como contamos as histórias das nossas vidas é capaz de moldar nossa identidade e impactar nossa saúde emocional. E, gente, isso tanto para o bem quanto para o mal. Quando traumas são narrados de maneira a incluir um tema de redenção, transformando algo negativo em algo positivo, isso pode promover a resiliência e o senso de crescimento pessoal. E o melhor, está provado cientificamente.
Pais que utilizam narrativas de redenção, apresentando traumas a partir de uma perspectiva de superação e crescimento, ajudam a promover resiliência e bem-estar emocional em seus filhos e netos. Tenha ainda em mente que nem todo sofrimento se transformará em algo redentor, mas uma coisa é certa: em toda dor encontramos respostas preciosas e profundas sobre nós mesmos. Depende de nós a forma como vamos digeri-las e transformá-las em algo de valor para nós, para quem amamos e para as próximas gerações. Assim sendo, agora é hora de você sair do modo leitura ou ouvinte e entrar no modo vida. E se ao longo dessas semanas nós, ao te convidarmos a olhar para dentro, a questionar o que você acredita sobre si mesmo e a reconhecer de onde vieram essas suas feridas, máscaras e mecanismos de sobrevivência, agora o convite muda de natureza. Não é mais sobre entender, é sobre escolher. Escolher ser honesto onde você sempre foi calculado ou calculada, onde você escolheu com muito cuidado, com muito medo, como se portar para não desagradar, para poder se sentir parte. Escolha descansar onde sempre performou. Escolha pertencer a si mesma ou a si mesmo antes de buscar pertencer a qualquer outra pessoa ou outro lugar. Você não precisa de mais informações para começar. Para dar esse start, você já tem o suficiente. O que você vai fazer com isso? Porque se não é sobre entender, é que ao longo da jornada você ainda vai entender muita coisa. Você vai se descobrir de uma outra forma. Então lembre-se, o fim dessa série de artigos não é o fim do seu processo. Pelo contrário, nós vamos continuar apresentando aqui temas que contribuirão para o seu desenvolvimento emocional de forma ativa. E assim, na próxima semana, que tal a gente bater um papo online sobre tudo isso? Olha, se você quiser confirmar, clica no botão abaixo. A gente vai marcar o dia, o horário e te avisa por aqui. Enquanto isso, eu quero te lembrar que o nosso propósito como Clube Orecária é promover desenvolvimento e saúde emocional para você e sua família. Toda a nossa produção de conteúdo, todo o nosso trabalho é apoiado por cada assinante, ou seja, por você, leitor ou ouvinte. Então, para receber novas postagens e apoiar o nosso trabalho, considere se tornar um assinante, seja gratuito, seja pago. Tudo que a gente arrecada se torna importantíssimo para que a gente possa continuar a fazer esse trabalho. Então, você pode se subscrever agora, se tornar um assinante clicando no botão abaixo. E se você é um assinante gratuito, você também pode fazer o mesmo e se tornar um assinante pago, se assim entender que é viável para você. A gente super agradece. O nosso trabalho hoje é voluntário e a gente precisa que mais pessoas se juntem a nós e façam parte da nossa comunidade, que acreditem que famílias emocionalmente saudáveis transformam o mundo. Você também pode nos ajudar a fazer esse conteúdo alcançar o maior número possível de pessoas. Curta, comente, compartilhe. Isso vale para todos os algoritmos que conduzem essa entrega. Essas pequenas ações impulsionarão nossa mensagem. Este post é público e o seu compartilhamento é gratuito. Basta clicar no botão abaixo para compartilhá-lo com quem você quiser. Bom, por hoje eu fico por aqui, mas a gente se vê na próxima semana. Até lá!